E eu quero que os irmãos, por favor, peguem a sua Bíblia, seja no seu smartphone, seja a sua Bíblia aqui, física mesmo, papel, tá? Seja na revista corrigida, revista atualizada, NVI, ou qualquer linguagem que você tenha, mas que você que está com a Bíblia, abra a sua Bíblia no texto de Neemias, no capítulo 8, a partir do verso 1. Nós vamos ler um texto um tanto quanto longo, se você acha que 18 versículos é um texto longo, mas eu peço a sua paciência e a sua atenção para essa leitura. A leitura do texto de Neemias, capítulo 8, do verso 1 até o verso 18. Eu vou ler e os irmãos acompanham a leitura. Podem acompanhar na sua Bíblia, podem acompanhar no smartphone ou podem acompanhar aqui na projeção, está projetada aqui para vocês. Diz assim a palavra de Deus, a partir do verso 1. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou com um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, que era esse homem, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu o livro diante da praça, que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia. Então não foi uma leitura rápida, não foi uma leitura dinâmica, que você põe um dedo no meio do livro e vai até o final e diz, li uma página. Foi uma leitura realmente com propósito, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo, não a metade dele, não só os adultos, mas todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita. Vamos lá para os nomes, um tanto quanto difíceis, não é? Ou incomuns para a nossa época. Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maaseias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendize ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebatai, Odias, Maaseias, Quelita, Azarias, Josadabe, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador,
E Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: esse dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque esse dia é santo, e não estejais contristados. Provavelmente porque todos estavam ali chorando em prantos. Então todo o povo se foi a comer, a beber e a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinha entendido as palavras que lhes foram explicadas. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, e aí não foi todo o povo, houve uma seleção, ou pelo menos um grupo especial, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo. Então não era a família toda, só o líder daquela família. Juntaram-se também a esses líderes os sacerdotes e os levitas, e isto para atentarem nas palavras da lei, ou seja, para um estudo mais profundo, para uma conferência, para um congresso, para algo mais, talvez, robusto. Acharam escrito na lei de Deus, ou melhor, na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês, que, irmãos, para você que gosta de estudar e sabe que Israel tinha 3 grandes festas, essa que está sendo citada aqui é a festa dos tabernáculos, ok? Festa dos tabernáculos. Que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de jambuzeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram, presta atenção agora que isso é importante, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muito grande alegria. Dia após dia, leu Esdras o livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último dia, e celebraram a festa por 7 dias. E no 8º dia houve uma assembleia solene, segundo o que já estava prescrito. Vamos orar? Senhor nosso Deus e amado Pai, louvamos o Teu nome por esse tempo, por esse momento que temos. Domingo, dia do Senhor, está prescrito. Dia do Senhor, onde a gente precisa entender que qualquer outra coisa nesse dia precisa estar em segundo plano. O nosso alvo nesse dia é adorar ao Senhor. É claro
que o nosso alvo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, também é adorar. Mas Deus fez esse dia para o descanso, o 7º dia, que para nós hoje no nosso calendário é o primeiro dia da semana. E nós o dedicamos inteiramente ao Senhor, por isso estamos aqui logo cedo, por isso estamos aqui reunidos para cultuar, adorar a Deus. Ó Senhor, fala ao nosso coração então. Fala aquilo que o Senhor precisa falar, pretende falar, deseja falar, e usa-me, ó Deus, como canal de transmissão da Tua palavra. Ó Senhor, miserável pecador que sou, eu não tenho condições, humanamente falando, ó Deus, de ousar abrir a minha boca e falar apenas dos meus pensamentos. Mas eu dependo de Ti, ó Deus, nesse momento. Como sempre dependi, e como sempre foi o pensamento do meu coração, quando o Senhor me deu a oportunidade de falar do amor de Deus. É sempre na Tua dependência, Senhor. Por isso, fala o que nós precisamos ouvir. Em nome de Jesus, oramos assim. Amém. Queridos, o livro de Neemias é extremamente relevante para os nossos dias. Muitas vezes, quando a gente lê a Bíblia, seja o Novo Testamento e especialmente o Antigo Testamento, a gente tem um sentimento e uma compreensão um tanto quanto equivocada, que aquilo ali era para aquela época. Ok, existiam situações, especialmente quando se falava de ritos cerimoniais, que de fato era para aquela época. Mas toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, seja Novo Testamento, seja Antigo Testamento, ela serve para os nossos dias hoje. Ela é tão atual como foi atual no dia em que foi escrita, no dia em que foi lida, como foi lida por Esdras, naquele ajuntamento de pessoas, ali na praça, ali na porta das águas. Por quê? Porque o livro de Neemias, ele apresenta a obra do Senhor, aquilo que o Senhor deseja, tanto para aquela época como para a nossa época. É um texto que, por exemplo, fala sobre estratégia. Se você estudar o livro de Neemias, você vai ver que Neemias é um estrategista. É alguém que entendeu o chamado de Deus, mas não só entendeu o chamado de Deus, que ele disse assim, olha, esse chamado é tão importante que eu não posso ir lá dizendo assim, irmão, deixa a vida me levar, vida leva eu. Quando eu chegar lá, eu vou ver o que é que eu faço. Tudo bem, Deus pode fazer isso? Pode, porque Deus pode fazer tudo. Ele pode levar você para um lugar sem você saber de nada, sem planejar nada, e lá Deus fazer infinitamente mais do que você pensou e imaginou. Mas também Deus pode trabalhar no ordinário, você não acha? Fazendo com que você, ao entender o chamado, pense, planeje, trace estratégias. Se vai dar certo ou não, Deus vai confirmar aquilo ali. Então a gente vê estratégia, a gente vê determinação. Porque Neemias teve dificuldade, Neemias teve opositores, pelo menos 2, né? Que chegaram lá e tentaram de tudo para estragar toda a estratégia de Neemias. Teve reconstrução física, muros, portas foram levantadas. É um livro que fala de fidelidade, é um livro que fala de chamado. Deus chamou um homem, um administrador, Deus chamou, né? Quando a gente olha para Neemias, não foi um chamado pastoral, apesar de Neemias ser um homem piedoso, temente a Deus. É um livro que fala de oração, de escritura, porque a escritura foi lida, a escritura foi anunciada. Mas é um livro que fala de restauração. Restauração é a palavra-chave
do livro de Neemias. Se você for para o dicionário, restaurar significa voltar a possuir algo que foi perdido, ou seja, recuperar. Repito, se você for ao dicionário, para entender o que é a palavra restaurar, você vai ver lá que restaurar é voltar a possuir algo que foi perdido. No caso físico, era restaurar, voltar a possuir os muros e as portas, porque quem estuda as civilizações sabe que naquela época, para se proteger dos inimigos, era necessário uma forte muralha, com portões fortes, para que ali pudesse proteger todo o povo. Portanto, restaurar e restauração é a palavra-chave, né? Ou talvez a palavra mais importante do livro de Neemias. Portanto, o livro de Neemias fala do propósito de Deus para nós, que é restaurar aquilo que foi perdido. Entendeu? O que é que foi perdido? A nossa intimidade e comunhão com Deus. Quando Adão e Eva pecaram, mesmo que para muitos isso seja mito, né? A gente vai chegar daqui a pouco aqui, seja mito, para nós cristãos, criacionistas, reformados, nós cremos que não, é verdade absoluta. E quando Adão e Eva desobedeceram a Deus e o pecado entrou em cena, todo o mundo se extraviou. O mundo inteiro, não só os homens, mas toda a natureza, todo o sistema, tudo se corrompeu, tudo se estragou, perdeu a essência. Por isso, o plano de Deus, desde que o pecado entrou no mundo, é restaurar a ordem. É restaurar a ordem. Mas vamos entender um pouco melhor o contexto. Neemias ocupava uma importante função. E que função era essa? Neemias era copeiro. Copeiro não, copeiro. Não tem dois Os. Copeiro. O que é um copeiro? Copeiro é um funcionário de alto escalão. Não, é alto escalão. Todos os reis ali, egípcios, persas, assírios e inclusive judeus, tinham um copeiro. Ele era copeiro de, olha um nome bom aí, tá? Quem está aí pensando em nomes para filhos, Artaxerxes, tá? Artaxerxes I. Artaxerxes I reinou de 465 a 424. E, pelas características expansionistas desse rei, ele era considerado não só rei, mas um imperador, porque ele gostava de conquistar, ele era expansionista. Ele tinha sido sucessor de mais um outro, Xerxes I, Artaxerxes e Xerxes, que também era conhecido como Assuero, ou Assuero. Ó, já estou falando feito paulista, né? Assuero. O meu é aberto, né? Não é fechado. Assuero, de 486 a 465, que sucedeu a Dário, de 522 a 486. Neemias era descendente de judeus. Os judeus que haviam sido levados cativos para onde? Para a Babilônia. Hoje ali, talvez o Iraque, aquela região ali do Iraque. E que depois foi derrotado pelos medos e persas, que hoje ali é a região do Irã. Ok? Neemias, então, é chamado por Deus para uma grande missão. E o chamado de Neemias merece um destaque especial. E aqui talvez você esteja dizendo, agora ele vai dizer que o céu se abriu, a voz de trovão surgiu, nada disso. Pelo contrário, as nuvens não se abriram, uma luz forte não surgiu do céu, ele não ouviu nenhuma voz como de trovão.
mas tudo isso poderia ter acontecido. E se acontecesse, graças a Deus, é plano de Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser. E nenhum anjo lhe anunciou nada, mas o seu chamado veio das vísceras do seu coração e se tornou extremamente relevante para a sua vida. O seu chamado, meus irmãos, foi marcado por um despertamento para o problema. Quando ele viu a desolação de Jerusalém, ele olhou e disse: isso é um problema grave, olha só como está minha terra, olha só como está meu povo, olha só como está minha gente. Não havia pedra sobre pedra, irmãos. O muro estava derribado, os portões estavam derribados, o povo estava sofrido, o povo estava escravo. O povo tinha esquecido de Deus. Além disso, por uma compulsão para ação e oração. Porque Tiago já diz: fé sem obras é morta. Ou seja, ele agiu e ele orou e ele agiu. E também por uma estratégia efetiva de restauração, ou seja, de devolver ao povo aquilo que o povo tinha perdido. Não é isso que significa restaurar? Portanto, eu não tenho dúvida nenhuma que o desejo de Deus é restaurar. Lembrem, como eu já falei, que após a queda do homem, todo mundo se extraviou. Portanto, restaurar o que se extraviou é plano de Deus. Restaurar, portanto, a importância e o valor das Escrituras Sagradas para o povo, para nós, é sem dúvida um desejo que Deus tem. Pois Ele sabe que é através dela quem? A palavra, que a verdade se estabelecerá, será alcançada, como diz, ou melhor, se estabelecerá e nos libertará, como diz lá em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a fé será alcançada e praticada, como diz Romanos, capítulo 10, verso 17, que diz assim: consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Portanto, queridos, hoje, mais do que nunca, nossa luta é para restaurar o valor, a importância que as Escrituras têm na nossa vida. Desde a Reforma, e você pode discordar da minha argumentação, você tem toda a liberdade para isso, mas essa é a conclusão que eu chego. Desde a Reforma até os nossos dias, a palavra tem sido esquecida, atacada, manipulada, distorcida, desvalorizada e fonte de piadas e chacotas, inclusive pelo nosso próprio povo. A gente ri de quê? De piada da Bíblia. O mundo plural, o mundo pós-moderno, o mundo fluido, o mundo VUCA, quem aí da administração sabe o que eu estou falando. O mundo VUCA que estamos vivendo estabelece características que deixam essa tese mais visível. Eu vou falar pelo menos 3 ou 4 aqui. Eu sei que a minha introdução está sendo um tanto quanto longa. Eu acho que eu aprendi com alguém. Um tanto quanto longa, mas eu vou chegar. Que característica esse mundo traz? Primeiro, o liberalismo teológico. O que é isso? O liberalismo teológico é aquela ação e aquela atitude que tenta esvaziar a Escritura, negando a sua suficiência. Não basta o que está escrito, não basta. Ou melhor, eles precisam sempre dizer que existe algum ponto que está equivocado, algum ponto que está errado, fazendo com que a teologia bíblica da inerrância caia por terra,
porque nós acreditamos na inerrância da palavra de Deus. Ela não contém erros. Mas aí o liberalismo teológico diz que existe erro no Gênesis, que aquilo ali é mito, que não foram 7 dias, que não foram 6 dias, que isso aí é tudo mito. E que Cristo não foi Cristo mesmo, na realidade foi um profeta, alguém de importância, mas não Cristo. E por aí vai, o liberalismo teológico tem entrado. Mas também o sincretismo religioso, que tenta esvaziar a Escritura, negando a sua suficiência. Não basta, agora sim, o que está escrito. Temos que experimentar as sensações de cada religião e seu misticismo. Ou seja, dentro da própria igreja evangélica, a gente já está vendo promessa, simpatias, sal grosso, óleo santo, rosa ungida, copo de água em cima da televisão, roupa disso para aquilo, porque traz boa sorte. Que traz boa sorte o quê, irmão? Jesus já está contigo, a sorte já está contigo, tudo de bom já está contigo. Agora, se você gosta de branco, é outra história. Se você gosta de azul, é outra história. Use e abuse da cor que você quer. Só não diga que você usa porque ele traz sorte. Porque a maior sorte que você já teve, se é que eu posso colocar de sorte, é Cristo no teu coração. Basta. Se eu uso azul é porque eu gosto de azul. Está aqui, ó, eu gosto. E não porque o azul me dá sorte. Isso é sincretismo religioso. É a gente trazer aquilo que o mundo coloca de simpatia, de sincretismo, para dentro da nossa teologia, para dentro da nossa igreja, para dentro da nossa teologia, para dentro da nossa doutrina. O relativismo moral também é uma característica. E o que é que o relativismo moral faz? Ele esvazia a Escritura negando que ela seja verdade absoluta. Não existe a verdade, mas as verdades. A verdade é algo subjetivo. Está na mente de quem interpreta e não num texto em si. A verdade está na forma como eu vejo, mas não objetivamente. O que é verdade para mim pode não ser verdade para quem está do meu lado. E daí? Faça feita Barbie, você pode ser tudo o que você quiser. Como também o analfabetismo bíblico, que tenta esvaziar a Bíblia por não lhe dar o valor que lhe é devido. Ou seja, nós crentes somos preguiçosos. Desculpa, pode ser que você não, e eu peço perdão por isso. Não estudamos, não nos alimentamos da palavra, falta fome da palavra nas nossas igrejas. É mais fácil e mais comum hoje ver um crente ler e meditar sobre livros de autoajuda do que a própria Bíblia. Dê um livro de autoajuda que pronto, meus problemas acabaram. Nada contra. Eu tenho um livro de autoajuda na minha casa. Mas eu tenho o maior e melhor livro que me dá a resposta para todas as coisas. Deus fez coisas impressionantes através de Neemias, capacitando a reconstrução do muro de Jerusalém, capacitando como governador, onde ele deu início não apenas à reconstrução física de um muro, mas à restauração da autoridade da palavra de Deus, para que o povo se voltasse para Deus novamente, porque o povo tinha esquecido de Deus. Paul Freston, que escreveu o livro chamado Neemias, um profissional a serviço do reino, ele diz o seguinte na página 66. O grande impacto causado pela leitura da Bíblia por Esdras é comparável ao impacto da Bíblia na época da Reforma. Pensa Lutero traduzindo a Bíblia e lendo ela pela primeira vez ao povo, porque naquela época o povo não tinha acesso à Bíblia, porque a Bíblia estava na sua língua original. O impacto que isso causou ali foi o mesmo impacto que causou quando Esdras abriu a lei e começou a ler aquela lei.
Tanto que você vai ver que a reação do povo foi o quê? Chorar. Eita, eu estou gritando. Chorar. Chorar porque reconheceu o quanto estavam afastados de Deus, o quanto estavam envolvidos com o pecado, porque é assim que o Espírito Santo faz. Ele nos constrange, ele nos convence. Portanto, agora sim, mediante o texto, eu espero que eu seja breve. Ai, meu Deus. Quero responder uma pergunta. Que pergunta eu quero responder? Segundo o texto de Neemias, por que a palavra de Deus é impactante e restaura a alma? Será que alguém já perguntou isso a você como crente? No trabalho? Na escola? Bom, vocês gostam tanto da Bíblia, por que vocês gostam tanto da Bíblia? Fiz essa pergunta em outras palavras. Por que vocês gostam tanto da Bíblia? O que é que ela tem de diferente? Por que ela é tão impactante? Por que ela restaura a alma? Então vamos lá, vou tentar responder como um bom presbiteriano, expondo agora, porque nossos sermões são todos expositivos, mas ainda dividindo em 3 pontos. Tá? Ainda dividindo ali em 3 pontos. Meu professor de exegese e pregação, se estiver assistindo, vai estar orgulhoso. Porque, primeiro, ela nos chama e nos aproxima de Deus. A primeira resposta para a pergunta, por que a palavra de Deus é impactante e restaura a alma? Porque ela nos chama e nos aproxima de Deus. Observe o que é que diz o texto. Olha só, verso 1. Abra sua Bíblia de novo, por favor. Se fechou, abra sua Bíblia de novo, pelo amor do guarda. Não, de Deus. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, preste atenção agora, todo o povo se ajuntou com um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do mês. Leu o livro diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva. Oh, olha aí a vigília que a gente esqueceu de fazer. Desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Por quê? Porque esse livro da lei nos aproxima, nos chama para Deus. O próprio povo se sentiu sedento. Deus chamou, Deus moveu o coração do povo para se reunir e buscar a Deus. Eles não se reuniram ao redor de qualquer outro interesse. Hoje, nós, o povo de Deus, muitas vezes nos reunimos com interesses materiais, atrás de benefícios pessoais, de uma prosperidade aqui, de uma prosperidade ali. Querem a bênção de Deus, mas não querem o Deus da bênção. Tem fome de prosperidade e sucesso, mas não tem fome da palavra de Deus. Queridos, quando a palavra é pregada, quando a palavra é anunciada, não importa se é criança, jovem, adulto ou idoso, não importa se é mulher ou homem, não importa se é negro ou branco, ele chama a todos. Veja o que é que o texto diz: e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei, versículo 3, todo o povo, homens e mulheres, ninguém ficou de fora, pobres e ricos, agricultores e nobres,
jovens e crianças, eles tinham um alvo em comum: se aproximar de Deus, buscar a Deus, porque é a palavra que nos faz buscar a Deus. É a palavra que nos dá esse impulso. Sabe aquele impulso que você fica: eu preciso de um empurrãozinho, hoje está difícil, eu preciso de um empurrãozinho, de uma motivação, né? E aí você vai, nada contra, irmãos, nada contra, nada contra, nada contra. Você vai para as suas palestras motivacionais e continue indo. Porém, se o seu empurrão e a sua motivação não for a palavra de Deus, tem algo errado. Tem algo errado. Porque a gente precisa ter vontade de reunir, não apenas para ouvir cantor famoso, não apenas para ouvir pregador famoso. A gente precisa se reunir para ouvir a palavra de Deus. Porque o centro do nosso culto é a pregação da palavra e essa cristocêntrica. O propósito do povo era ouvir a palavra de Deus. Eles tinham sede dessa palavra, eles tinham pressa em ouvir a palavra de Deus. Não era qualquer novidade que iria atraí-los, não era qualquer outra novidade que os chamariam, mas a palavra de Deus, porque ela é que nos aproxima. Veja o que é que diz 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isso é comunhão com Deus, isso é intimidade com Deus, isso é estar próximo de Deus. Portanto, o povo precisa estar sedento das Escrituras. O povo precisa ter como anseio as Escrituras, porque elas nos dão, ou ela nos dá, essa intimidade. Eles se reuniram com um só homem, verso 1. Com os ouvidos atentos, verso 3, reverentes porque ficaram de pé, chorando porque entenderam que eram pecadores e estavam ali envergonhados, constrangidos, mas também se alegraram, verso 12, e estavam prontos para obedecer. Veja que transformação arretada essa palavra faz. E a gente ainda olha e diz assim: hoje eu não quero ler não. Tenho tempo para tu hoje não. Aquele povo não queria o farelo, aquele povo queria o pão. Quando dizemos ou escutamos dizer que as Escrituras são suficientes, significa que a Bíblia é tudo o que precisamos para nos equipar para uma vida de fé e de intimidade com Deus. Vou repetir: quando escutamos ou falamos que a Bíblia é suficiente, nós estamos dizendo que ela é tudo o que nós precisamos para nos equipar para uma vida de fé e nos aproximar de Deus. Portanto, essa é a primeira resposta para aquela pergunta: por que as Escrituras são impactantes e restauram a alma? Porque ela nos chama e nos aproxima de Deus. Não há nada nesse mundo que te aproxime de Deus que não seja a palavra. Segundo, porque o seu efeito é transformador. É claro, eu não podia deixar esse detalhe passar. Eu não podia deixar de vir aqui e argumentar sobre essa tese. A Bíblia nos transforma, porque a Bíblia é a própria palavra de Deus, porque a Bíblia é o próprio Deus, é o próprio Cristo. Lembra lá no Novo Testamento que diz assim, deixa eu ver, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra se fez carne.
Aquilo que foi profetizado, aquilo que estava escrito, aquilo que foi anunciado se fez carne num milagre maravilhoso que a gente não pode entender. E criança sincera, uma vez falando sobre o Natal, lá em... Onde é que Cavalcante está? Rondônia, Porto Velho. Lá, junto com ele, falando sobre o Natal, nascimento de Jesus. Aí uma criança levantou a mão. O professor já ficou, meu Deus, baixa a mão, o que é que tu vai falar? Eu disse, não, deixa ele falar. Pode perguntar. Pastor, que história é essa? Jesus nasceu, Maria engravidou, mas se ela não fez sexo com José? Boa pergunta, não? Porque foi milagre. Porque foi a ação de Deus. O milagre é exatamente quando algo que o homem não consegue fazer, o ordinário não consegue realizar, o extraordinário entra em cena. Porque, de fato, o ordinário, para que uma criança nasça, claro, existe já aí todas as questões da ciência, não é? De bebê de proveta, de bebê disso, de bebê daquilo outro. Mas a forma natural é que um homem e uma mulher se juntem, tenham relações e ali nasce uma criança, a não ser que eu esteja fora, doutores, médicos, por favor, eu esteja fora da minha concepção aqui. Esteja fora. Então, a palavra de Deus, ela não só nos chama e nos aproxima de Deus, mas ela transforma toda a nossa vida, porque ela é o próprio Deus, ela é o próprio Cristo que se fez carne e habitou entre nós. Veja o que é que o texto diz. Verso 4. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita. Eu não vou repetir os nomes. Fulano, Cicrano, Beltrano. Beltrano, fulano e cicrano. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo-o ele, todo o povo se pôs de pé. Já teve transformação aqui. Para um povo que não queria saber de Deus. Quando abriu a lei do Senhor, já pôs-se de pé, é porque já houve uma grande transformação. Entenderam que não era uma leitura comum, não era Harry Potter, não era Diário de um Banana, não era Augusto Cury, com todo respeito a Augusto Cury. Era a lei do Senhor. Fica de pé então. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. Eu acho que fazia anos que eles não sabiam que era um amém. E levantando as mãos, presta atenção na transformação, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Irmãos, leia o texto, vá em casa depois, faça feito os bereanos. Os bereanos, quando o profeta falava, eles depois chegavam em casa e, peraí, deixa eu ver se esse cabra falou a verdade mesmo. Vai estudar e ver que esse povo, desde Josué, não sabia o que era adorar a Deus. Não sabia o que era dar um amém. Eles precisavam de transformação, e essa transformação aconteceu quando Esdras, com autoridade, começou a falar desse poder que existe na palavra. Não tem, irmãos, como sair daqui da mesma forma que você entrou. Por isso é que a gente acredita não só na suficiência, não só na inerrância, na infalibilidade, ela não é falível. A gente crê que ela muda. Ela chegou a palavra, eu estava aqui, irresistível. A palavra de Deus é irresistível. O que podemos ver no texto, então, como efeito dessa transformação?
que as Escrituras fazem? Segundo o texto, vemos que as Escrituras têm um efeito significativo no intelecto. O texto no verso 8 diz assim: e leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Então Esdras não queria ler por ler, ele queria que o povo entendesse, como é o desafio de todo pregador. Quando a gente sobe aqui no púlpito, a gente quer que o que a gente fale seja algo compreensível e a pessoa olhe para a gente e fica assim: tá bom, pastor, eu estou entendendo. A gente se realiza. Por quê? Porque fé e razão, irmãos, estão juntas. A fé não é só emoção, a fé é razão também, é intelecto. Nós precisamos entender as doutrinas que nós cremos, na palavra de Deus. Então, o efeito transformador acontece no intelecto. Acontece no intelecto. Por isso o culto deve ser racional, devemos recorrer ao entendimento, como diz no verso 2, no verso 3, no verso 8, no verso 12. John Stott escreveu um livro com o título Crer é também pensar. Compre esse livro, gente, é fabuloso. Bota lá no Google depois. Crer é também pensar. Nada empolga tanto quanto estudar a Bíblia. O conhecimento da verdade abre a nossa mente de luz. E o povo conhece a Deus, um Deus forte e ativo. Como diz Daniel, capítulo 11, verso 32, que diz assim: os violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo, inclusive no intelecto. Tem uma história que diz que futebol, como é? Futebol, não sei o que, e religião não se discute. Está errado. Se discute sim, com respeito, não é? Com cortesia, mas se discute. Nós fomos chamados para ser apologetas. Sabe o que é um apologeta? É alguém que defende a sua fé. Aí o cara chega e diz que nada, a igreja evangélica é podre, é isso e é aquilo, e você... Deixa eu aqui quietinho. Ninguém me vê. Deixa eu aqui. Vá lá e mostre que você não é assim. Porque o seu intelecto entendeu aquilo que Deus fez com você. Mas as Escrituras também têm um efeito transformador no âmbito da emoção. Porque se tem do intelecto, tem da emoção. Veja os versos de 9 a 12. Diz assim: e Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhes diziam: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, ou seja, parem de chorar. As emoções estavam à flor da pele. Aquela palavra tinha mexido com eles. A primeira reação foi de choro. De choro por causa do quê? Por causa do pecado, irmãos. A palavra de Deus produz quebrantamento, arrependimento e choro pelo pecado. O verdadeiro conhecimento leva às lágrimas. Sabe por quê? Porque ele mostra quanto eu sou podre. A palavra de Deus mostra o quanto eu sou sepulcro caiado. A palavra de Deus nos mostra o quanto João Batista estava certo quando gritava: raça de víboras. A segunda reação foi de alegria. Teve o choro, mas aí Esdras, Neemias e os levitas disseram: não, vocês já choraram o suficiente, agora é lugar de alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. As Escrituras também têm efeito transformador na vontade, na vida, na vontade.
Os versos 11 e 12 diz assim: os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque esse dia é santo, e não estejam contristados. Então todo o povo se foi a comer e beber, e a enviar, olha só, a enviar porções e regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Mudou a vontade. A vontade do povo não era essa. Antes da leitura da palavra, a vontade do povo era outra. Então a gente vê aqui então a obediência, nós vemos aqui a solidariedade com o próximo, o amor ao próximo. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos transforma. Aquele que mente, não mente mais. Aquele que é corrupto, deixa a corrupção de lado. Porque as coisas velhas, e eis que tudo se fez novo. Porque a palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Porque quando eu guardo ela no coração, eu não peco contra Deus. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. E finalmente, irmãos, senão a gente não sai daqui hoje. O relógio está contra mim aqui. Porque a palavra de Deus é impactante e restaura a alma. Primeiro a gente viu, porque ela nos chama e nos aproxima de Deus. Não há outra forma. É claro, quando eu digo que ela nos chama e nos aproxima de Deus, é apontando para Cristo. Porque a gente sabe que a única maneira de se aproximar de Deus é através do sangue que Cristo derramou, que daqui a pouco a gente vai participar aqui dessa solenidade que aponta para Cristo, que lembra do que Cristo fez, aponta para um futuro glorioso. Segundo, porque ela nos transforma, ela transforma o nosso intelecto, ela transforma nossas emoções, ela transforma a nossa vontade. A nossa vontade, que era de pecar e de desobedecer, agora é de obedecer e de viver uma vida de santidade. Não é ser santa e a paz do Senhor, oh Jesus. Não. É santo no sentido de viver a santidade, de experimentar esse Deus, de conhecer a Deus, não só porque veste uma camisa 100% Jesus, mas porque, de fato, Jesus está lá dentro do coração, preenchendo 100% do espaço. Vamos lá, terceiro, porque ela nos capacita a obedecer a Deus. Ela nos capacita a obedecer a Deus. E veja, a partir do verso 13, tá? No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, os escribas, e eles estavam ali estudando a palavra, acharam escrito na lei, veja, eles lembraram que existia uma ordenança, eles entenderam que existia uma regra, acharam na lei que o Senhor ordenara, por intermédio de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante as festas. Eles nem comemoravam mais a festa dos tabernáculos. Se brincasse, tinha criança ou adulto que não sabia nem o que era a festa dos tabernáculos, porque a tradição não foi passada. Se brincar hoje, os nossos filhos não sabem onde está a referência, ou qual é a referência de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vai dizer que é em Gênesis. Pode até ter algum contexto com Gênesis, né? Porque lá em Gênesis diz que ele vai pisar lá na cabeça da serpente. Mas está lá em João 3,16. Sim, quando a desculpa, eu estava lendo. Vamos lá. E aí diz a seguinte: quando eles entenderam que existia uma ordenança que eles não estavam mais cumprindo, saiu, pois, o povo, verso 16, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas para
cada um no seu terraço, pátio, átrio, cozinha, sala, enfim, primeiro andar, varanda, onde eles tinham espaço. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de quem? De Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve muito grande alegria. Então eles voltaram a obedecer a Deus. A palavra de Deus é impactante, a palavra de Deus restaura a alma, porque ela nos faz obedecer a Deus. Você acha que você sozinho tem condições de obedecer a Deus? Você só obedece porque a palavra existe. Você obedece porque quando você lê a palavra, você entende o que é que você tem que fazer. Sem a palavra você não sabe. Pergunte a alguém que nunca leu a Bíblia como é que ele obedece a Deus. Ele vai dizer, não sei. Talvez ele tenha alguma ideia do que ele vê um ou outro fazendo. Quando a Escritura toma lugar que lhe é devida, ou lugar que lhe é devida, além de aproximar, além de transformar, ela também nos capacita a obedecer a Deus. Observem que a liderança tomou uma iniciativa, capacitar outros líderes. A gente já faz isso, Tambaú já faz isso aqui, outras igrejas também. Trabalhos com liderança, capacitar a liderança. Lembra que Robson sempre fala disso aqui. Vamos capacitar a liderança para que essa liderança produza outras lideranças. Foi o que Esdras fez. Juntou um grupo lá e disse, olha, vocês são lideranças, vocês vão voltar lá e vocês vão falar e reverberar. Porque eu sozinho, Deus pode fazer, como fez ontem. Mas não é melhor que eu esteja com mais? Então ele junta. Ali aconteceu uma capacitação profunda. Depois do trabalho de massa do dia anterior, que a palavra foi falada a todos sem distinção. Então Esdras promove essa oficina intensiva de estudo da lei e dali por diante um grande reavivamento acontece como resultado da observância e da obediência à palavra de Deus. E essa mudança é iniciada pelos líderes. Por isso, é tremendo e temendo que eu falo essa palavra para vocês. Porque eu não posso ser demagogo. Eu não posso chegar aqui e dizer, é assim e a minha vida diz o contrário. Então, começa com a liderança. A gente tem que ver esse reavivamento, esse amor pela palavra, pela liderança. Portanto, depois disso, todo o povo se mobilizou para voltar a ter o que eles perderam. Lembra que restaurar é isso? Não falei para vocês no início? Restaurar é voltar a ter aquilo que se perdeu. E o que foi que eles tinham perdido? Não só a comunhão com Deus, não só uma vida transformada, mas uma vida de obediência. Então eles começaram a entender. E aí eles foram lá e gente, a gente perdeu tempo demais. Vamos lá, pega mato, pega folha, pega tudo que tiver aí, vamos fazer a cabana da gente. E eles fizeram. E durante 7 dias eles cumpriram a lei, Durante 7 dias eles cumpriram a lei como de fato a lei precisa ser cumprida. Vem aqui para o nosso tempo. Agora, volta para... A gente só cumpre num domingo, é? É isso? Eu sei, domingo é o dia do Senhor. Mas a gente só cumpre num domingo? Segunda a sábado a gente esquece um pouquinho e no trabalho a gente faz uma coisa assim, no trabalho a gente faz outra coisa assado, no trabalho a gente conta uma piada indecente, no trabalho a gente canta a mulher dos outros, ou o marido das outras. Como é? Aquele povo entendeu que durante aqueles 7 dias, porque era algo específico, o que Esdras leu foi sobre a festa dos tabernáculos.
Mas quando a gente olha para a Bíblia como um todo, esse livro aqui completo, nós temos toda a receita, nós temos toda a bula, cadê os médicos? Nós temos tudo que esse medicamento pode e faz. Todos os passos, de 8 em 8 horas. Não é de 8 horas, é todos os dias, todas as horas, enquanto tiver, medita nela de dia e de noite. Medita na palavra de dia e de noite. Saiu aqui. E eu quero terminar agora. Porque toda vez que a gente termina, é aquele ponto crucial, que o pregador olha para a congregação e faz a seguinte pergunta: o que é que isso tem a ver com você? Você olha para mim e a pergunta que eu faço: e agora? O que é que isso tem a ver com você? O que foi pregado, o que é que tem a ver com você? O que é que Deus está falando para você nessa manhã? O que é que precisa ser restaurado? Eu sei que precisa ser restaurado muita coisa. Talvez o seu casamento, talvez a sua relação com seus filhos, porque se perdeu. E não é fácil, tá? Relação pais e filhos. Talvez seja um emprego que há tanto tempo você está procurando, e essa é algo que precisa ser restaurado. Talvez seja o seu amor por Deus, porque você esfriou. Você está vindo para a igreja, mas é automático. Sabe automático? Aquilo já está no seu dia a dia, nos passos que você faz durante a semana. O que é que Deus precisa restaurar em você? O que é que Deus? Para aquele povo, Deus precisava não só restaurar os muros, mas Deus precisava restaurar a vida espiritual deles. Eles tinham abandonado Deus. Se eles não abandonaram porque eles quiseram abandonar, eles foram forçados a fazer isso. E uma vez forçados a fazer isso, não encontraram força e continuaram a viver longe de Deus. Até que Neemias aparece. Até que Neemias aparece. É claro que, guardadas as devidas proporções, eu não sou louco de dizer que eu sou Neemias. Nem louco de dizer que vocês são os judeus e que representam o povo de Deus que está extraviado, arrasado, afastado de Deus. Não ouso fazer isso. Mas o grande desafio do pregador é falar com e para o povo. E é isso que eu espero fazer. Não qualquer palavra, mas a palavra. Além disso, o grande desafio do pregador é pegar todo o texto e apontar para Cristo. Lembra que eu falei no início que esse texto, ou qualquer outro texto da Bíblia, precisa apontar para Cristo? E como é que esse texto aponta para Cristo? Quando a gente fala de restauração. Lembra que eu falei que o desejo de Deus, desde que o homem pecou e todo mundo foi contaminado por esse pecado, o que foi que eu disse? Que o desejo de Deus era restaurar essa ordem. E ele faz isso quando ele oferece, aí vem aquela frase que eu sempre gosto de falar, aquilo que o céu tem de melhor, para aquilo que o mundo tem de pior. Nós, os pecadores. O pecado nos colocou numa situação de vulnerabilidade, numa situação de morte. O salário do pecado é a morte. Porém, o dom gratuito de Deus é a vida eterna, mas em Cristo Jesus. Nós estamos totalmente destruídos, derribados. Os muros que nos protegiam foram destruídos pelo pecado. É necessário reconstruir, é necessário
restaurar o muro que nos dá a certeza da salvação e de vida eterna. O nome desse muro é Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. O único que pode apaziguar a ira de Deus contra os filhos da desobediência. O único que pode, com o seu sangue, nos reconciliar com Deus. O único que é suficiente para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A restauração do muro e a restauração de uma vida de piedade e adoração a Deus eram necessárias dentro do contexto de Neemias e continua sendo necessária dentro do nosso contexto. E tudo isso é possível quando a gente entende que ao abrir a palavra de Deus, ela tira a venda dos nossos olhos para entender quem é esse Jesus, que restaura. Restaura teu casamento, restaura teu relacionamento com os filhos, restaura a tua vida, mas restaura aquilo que você perdeu em Adão. A certeza de que eternamente você vai passar com Deus, a vida eterna com Deus. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor nosso Deus e amado Pai, Tua palavra foi pregada. Eu não sei como está agora o coração dos meus irmãos. Eu sei como está o meu, quebrantado, arrasado, porque eu não sou diferente de nenhum deles. Eu também tenho minhas lutas, Senhor, e eu sei que eu preciso da Tua restauração. Eu preciso de restauração em vários âmbitos, mas aquela que eu mais precisava eu já entendi, eu já compreendi e já confessei: Jesus, o meu Salvador. Por isso, ó Deus, fala ao coração daqueles que precisam dessa restauração hoje. Eu não sei se existem pessoas aqui que ainda não entendem o seu estado real de pecador, de uma pessoa que está totalmente afastada de Deus e que pelas suas próprias forças não pode se aproximar de Deus. E que essa aproximação depende daquilo que ele escuta da palavra, que concretizado no coração faz com que ele diga: Senhor, Jesus, Tu és meu Salvador. Se existe alguém que precisa fazer isso, toca no coração delas hoje, agora, nesse exato momento. Nós não estamos fazendo apelo, porque Jesus não precisa apelar para ninguém. Deus não precisa apelar para ninguém. O que nós estamos fazendo aqui é aquilo que Esdras fez: explicar a palavra a ponto de que aqueles que estão ouvindo entendam que precisam de Jesus e restaurar a vida. Mas talvez pessoas estejam aqui também precisando de restauração de casamento, restauração financeira, restauração de relacionamento com amigos, com filhos, com cônjuges, enfim, não sei. Algum tipo de restauração, que é trazer de volta aquilo que eles perderam. Talvez eles estejam tentando restaurar o tempo que eles perderam. Eu não sei, Senhor. Mas fala ao coração deles e dá a eles a certeza de que essa restauração pode acontecer. Obrigado ao Senhor. Mais uma vez eu agradeço, na realidade, ao Senhor pela oportunidade de abrir a Tua palavra, ler a Tua palavra, meditar na Tua palavra, expor a Tua palavra e fazer com que ela se transforme, ou melhor, que ela nos transforme, a ponto de nos aproximar de Deus e fazer com que obedeçamos ao Senhor. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém.